Bom dia a todos. Em nome da Escola Paulista da Magistratura, reiteramos nossas boas-vindas a todos os participantes e hoje, em especial, a professora Raquel Stagem, não sei se a pronúncia está correta, né, a quem agradecemos a presença e a possibilidade de partilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. É uma honra para nós recebê-la, professora, e nós estamos com um curso, como conversávamos antes, de Direito e Economia, que já vem abordando vários temas, e graças à feliz escolha dos temas, e principalmente dos palestrantes, feitos pelos nossos coordenadores, doutor Renato, doutora Ana Maria, o curso tem tido uma receptividade, um sucesso muito grande. Então, estamos ansiosos hoje também para ouvi-la e agradecemos a participação. Passo a palavra aos nossos coordenadores. Bom dia a todos, bom dia, professora Raquel. Realmente é uma enorme honra recebê-la aqui. Gostaria de dizer a todos que a professora Raquel tem um enorme prestígio nessa área de economia, administração e direito comercial, autora de inúmeras obras, e realmente é uma enorme honra recebê-la. Passo a palavra à professora Ana. Bom dia a todos. Também aproveito para dar as boas-vindas à professora Raquel Stein, que foi quem me formou em Direito Comercial. Eu tive a honra de ter sido aluna durante meu segundo e terceiro ano na Faculdade de Direito da USP, ter sido aluna da professora Raquel Stein, que é professora livre-docente, então, da Faculdade de Direito da USP e é também especialista em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Professora, vai ser uma honra ouvi-la hoje. Bom dia a todos, eu é que agradeço a oportunidade de participar deste evento, fico extremamente honrada e desde logo quero me desculpar se eu disser alguma bobagem, por favor me interrompam. Eu gosto, a Ana Maria sabe, eu gosto daquele modelo de aula em que há debate, não aquela exposição chata, que de repente sobram dúvidas e não há oportunidade de resolvê-las. Então, se eu disser qualquer coisa que não entendam, por favor, me interrompam. Bom, eu escolhi esta matéria de seguros porque eu tive a felicidade de organizar uma disciplina de seguros no bacharelado da faculdade com um professor da FEA que tinha feito apenas essa disciplina na London School of Economics. Coitado, fiquei com inveja danada dele. E aí, o que eu aprendi com este professor foi que, de modo geral, a disciplina de seguros que era ministrada lá na faculdade, incluindo uma pós-graduação do Fábio Conder Comparato, só tinha erros. Não tinha nada definitivamente prestável. E, para minha surpresa, no segundo semestre, um dos alunos do nosso curso veio conversar comigo e disse: sabe, professora, eu estou num escritório em que a gente trabalha para seguradoras. Nós sempre perdíamos as ações. Depois desse curso, nós começamos a ganhar, porque nós conseguimos mostrar para os juízes que o seguro tem uma base técnica tão complicada que não é simplesmente olhar a tratativa e dizer, pronto, vamos fazer com que o segurado seja beneficiado, porque, afinal de contas, ele é a parte vulnerável nessa história. Então, acho que isto é muito importante de se ter presente. Eu vou tentar fazer um pouco esta explicação desta parte técnica dos seguros para ver se eu consigo me comunicar um pouco melhor. Então, o professor Alexandro nos explicou no início da disciplina que a origem remota do seguro vem da China, mas da China bem antiga. Por quê? Explicação dele. Havia agricultores que plantavam arroz
eles colhiam o arroz e esse arroz tinha que ser transportado para o que seria o equivalente hoje às feiras, digamos assim, ou as feiras da Idade Média. Só que isso era feito em barcos. E aí, obviamente, como o arroz era, na interpretação dos economistas, um recurso escasso, deixa eu já explicar o que é escasso. Escasso para os economistas não é aquilo que está faltando, é o bem que não é disponível em quantidade suficiente para atender toda a demanda de todo mundo, todo o tempo. Então, a grande maioria dos bens são escassos, tá certo? E aí, isto significa que este bem tem valor. Também não estou dizendo preço, estou dizendo valor. Muito bom. Então, o que os chineses resolveram fazer? Eles organizavam grupos de produtores de arroz que se reuniam, punham arroz nos barcos e levavam para este local onde seria vendido. Claro que havia o problema dos piratas. E o que eles resolveram fazer? Eles montaram um esquema em que qualquer um que perdesse o arroz transportado no barco durante este lapso temporal, não perderia tudo. O arroz que chegasse no local seria vendido e o produto dividido entre todos os participantes daquela expedição. Então, era um modelo de solidariedade, mas eu acho que também um esquema que facilitava a defesa mútua, porque, claro, eu não quero ter que dividir o resultado do meu esforço com outros, portanto, eu vou tratar de defendê-los também, para que no final da história todos saiamos, abre aspas, ganhando, fecha aspas, tá certo? Obviamente, nesse modelo não havia a estrutura que temos hoje, mas a base lógica da história me parece muito simples de entender. Acho que havia modelos semelhantes na época das grandes navegações, tá certo? E isto foi avançando até o momento em que alguém percebeu que era possível, tendo em vista o conhecimento de fatos passados, tentar prever a sua repetição em momentos futuros. E aí começaram a desenvolver a estatística e, dentro da estatística, uma área que se chama atuária ou ciências atuariais, que usa estatística para tentar projetar o futuro. E aí temos um complicômetro. Que complicômetro? Bom, o futuro não é absolutamente certo. O futuro pode ser parecido com o que ocorreu no passado, mas não necessariamente idêntico. Então, eu vou sugerir que, sobretudo em área de seguros, isso é relevante, que se pense em como separar risco e incerteza. E isto é um tema que foi discutido por um economista chamado Frank Knight, num livro de 1920, acho que foi publicado em 1920, que se chama Risk, Uncertainty and Profit. Obviamente que ele estava se perguntando por que os empresários investem no exercício de atividade econômica, porque, claro, eles estão buscando lucro. Mas será que o lucro sempre ocorrerá? Como é que nós explicamos, e já foi discutido nesse curso, as crises empresariais? Então, o Frank Knight diz o seguinte: risco é probabilidade. Probabilidade é mensurável,
ela não é exata, quer dizer, não é sempre 2 mais 2 vai dar 4, ou 2 vezes 2 vai dar 4, mas eu tenho uma possibilidade de interpretar passado e futuro considerando algum tipo de desvio. Mais ou menos o que a gente vê nas pesquisas, quando se diz a maioria, não sei o que lá, ou X%, não sei o que, com desvio de 2 para mais, 2 para menos, tá certo? Então, risco é mensurável. Incerteza é não mensurável. Um exemplo imbecil. Está escuro lá fora, o céu está cheio de nuvens, pode chover, mas também pode bater um vento forte e levar as nuvens embora, não pode? Como é que eu sei o que vai acontecer? O que eu faço? Se eu tiver que ir para a rua, eu levo um guarda-chuva, porque se chover, eu terei algum abrigo. Se não chover, paciência, carreguei o guarda-chuva desnecessariamente. Mas não há como dizer vai chover com certeza ou não vai chover com certeza. No caso de risco, e o seguro trabalha exatamente com isso, com risco, há probabilidades que permitem imaginar que no futuro determinado evento ocorrerá com alguma frequência. A outra coisa que eu acho que nós precisamos nos lembrar é que, diferentemente do que encontramos nas obras de direito sobre matéria securitária, o contrato não é aleatório. Por que ele não é aleatório? Exatamente por conta de risco e probabilidade. Quer dizer, a seguradora sabe que determinado evento vai acontecer num número previsível de casos. O que ela não sabe é quando, quem vai ser afetado e qual vai ser o valor. Mas que vai acontecer, isso ela sabe. Então, o seguro não é um contrato aleatório. Aliás, gostaria de perguntar aos desembargadores se o seguro for realmente um contrato aleatório, por que ele não é equiparado a jogo ou aposta? Jogo ou aposta não são ditos contratos aleatórios? E por que o seguro nunca foi equiparado a jogo ou aposta? Então, obviamente, não pode ser aleatório, tá certo? Ou então, eu estou fazendo uma exceção que eu tenho que explicar por quê. Não é verdade? Quer dizer, na faculdade de Direito, né, Ana Maria, a gente nunca se pergunta essas coisas, não é? Mas precisa perguntar. Então, seguro não é contrato aleatório. Outra coisa que precisa ficar presente é resultado de um texto de uma economista que ganhou um prêmio Nobel, que se refere à incompletude contratual ou contratos incompletos. O que diz o Oliver Hart a esse respeito? Ele diz o seguinte: contratos de longo prazo de execução continuada ou diferida são incompletos. O que ele chama de incompletos? E olha, eu estou falando de alguém que vem lá do sistema da Common Law, e nós estamos habituados a olhar aqueles contratos em que vem, logo no início, umas 50 páginas de este contrato aplica-se isto, não se aplica, tarará, tarará. Exatamente para tentar preencher lacunas, porque, se não for assim, a negociação do contrato fica tão complexa que ele acaba não sendo concluído. Então, ele diz: contratos de execução continuada de longa duração ou execução diferida são incompletos. O exemplo mais simples que me ocorre, por incrível que pareça,
está ligado às sociedades anônimas. Nas sociedades anônimas, é obrigatória a realização de pelo menos uma Assembleia Geral anual para aprovar as contas ou reprovar as contas. Por que isso? Porque, na verdade, os administradores fazem propostas em relação às ações que serão tomadas durante o exercício da atividade econômica que incide ou que é imputada àquela pessoa jurídica. Depois disso, é preciso verificar se as ações foram corretas, se não houve eventos imprevistos, se houve, que medidas foram adotadas e, portanto, a aprovação das contas é uma forma de fiscalização da administração que tem que ver exatamente com isso, com a incompletude contratual. Também não pensamos nisso no caso das sociedades anônimas. Só que no seguro, esta incompletude não pode ser aplicada. Por que ela não pode ser aplicada? Porque, se for assim, não há como determinar o risco e a seguradora não tem como precificar a garantia que ela oferece. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um contrato de garantia contra eventuais perdas patrimoniais ou outro tipo de necessidade econômica financeira e, neste caso, os riscos têm que ser absolutamente bem definidos. Não há como pensar em incompletude. E aqui acho que é um fator relevantíssimo para a magistratura, porque se a leitura do contrato de seguros que especifica todos os riscos assumidos pela seguradora forem interpretados de maneira aberta, a probabilidade de a seguradora quebrar é gigantesca. Então, o risco no contrato de seguros tem que ser definido, muito bem definido, e não há que falar em incompletude contratual neste caso. Deu para entender o que eu falei até agora, por favor? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Os seguros são um modelo que eu vou usar uma expressão do Hans-Bernhard Schaeffer de solidariedade imposta pelo modelo, pelo sistema. Diferentemente do que ocorre com outras atividades em que alguém faz investimento para obter resultados, no caso das seguradoras, o que elas fazem é administrar os prêmios que elas recebem e que vão formar o fundo necessário para pagar as indenizações se e quando os eventos previstos ocorrerem. Então, os fundos que a seguradora usa não são os aportados pelos seus sócios, pelos seus acionistas, mas, na verdade, são recursos provindos do pagamento dos prêmios que cada um dos segurados faz. Quer dizer, temos aí um quadro que é parecido com o do sistema bancário, em que o grosso dos recursos, ou, eu não sei, eu não saberia especificar, mas o grosso dos recursos vem exatamente destes segurados para que, no modelo chinês, se houver danos, haja fundos para compensá-los.
Então, nós temos um contrato de garantia, de execução continuada, não incompleto e de solidariedade. Por isso é que se diz que esse fundo das seguradoras é uma mutualidade. E aí, novamente, me lembro que quando o Ascarelli discutia o contrato plurilateral, ele se referia também às seguradoras. Então, este contrato, diferentemente do que pensam alguns, não é um contrato bilateral. É como se a seguradora, na verdade, estivesse atuando como, abre aspas, representante, fecha aspas, do conjunto de segurados em relação a cada um deles. Isto também nós temos uma certa dificuldade de entender, porque como nós contratamos o seguro com a seguradora diretamente, nós temos a visão de que ele é um contrato bilateral. Não é. É, de verdade, um contrato plurilateral. Temos um outro problema seríssimo em matéria de seguros, que é a assimetria informacional, ou, como dizia meu amigo Tomazetti, dissimetria informacional. Novamente, texto de um economista que ganhou o prêmio Nobel, o Akerlof, que se chama The Market for Lemons. O Akerlof publicou isso nos anos 70 do século passado, e segundo me disse um amigo meu, economista, ele vinha escrevendo alguma coisa nessa direção de assimetria informacional e seu impacto sobre os mercados, já nos anos 60, mas ninguém acreditava nele, até que, de repente, ele conseguiu demonstrar alguma coisa e acabou publicando e ganhando o prêmio Nobel por conta disso. O que diz o Akerlof? Que a informação, e informação vamos entender como o sinal que alguém emite para um outro, e ela só é informação se esse sinal for efetivamente entendido, não é absolutamente idêntica entre os agentes. Não vou nem discutir se existem ideologias por trás disso. Na verdade, eu sei muito mais sobre minha saúde, porque eu sei como é que foi a saúde dos meus pais, dos meus avós, do não sei o quê, do que, abre aspas, o plano de saúde, por mais que ele gostasse de saber tudo. Portanto, em matéria de seguros, nós temos uma coisa que também não se discute no direito, que é a seguradora, embora seja empresária, não está em estado de oferta permanente. É o segurado que faz a proposta ou a oferta e a seguradora pode aceitar ou não. Eu não sei se todo mundo teve paciência de analisar aquilo que vem da seguradora com o pedido de informações. O que a seguradora quer com isso? Ela quer reduzir, ela não vai eliminar, mas ela quer reduzir a assimetria informacional. E, portanto, o seguro é um contrato de máxima boa-fé. Mas essa máxima boa-fé, curiosamente, tem que ver com o segurado, não com a seguradora. E, novamente, acho que na Faculdade de Direito, nós trabalhamos isso como se fosse um modelo de consumidor e achamos que a seguradora sabe mais do que o segurado sobre o segurado. Claro que isso não é verdade. Então, aquele questionário que a seguradora quer que seja preenchido
é absolutamente fundamental para que ela tome a decisão de aceitar ou não garantir aquele risco e, mais do que isso, de precificá-lo. Eu me lembro de, há muitos anos, ter lido uma decisão de um tribunal americano que não autorizou o pagamento de um seguro de vida porque o segurado não informou a seguradora no momento da contratação que ele tinha um problema que o obrigava a tomar medicamentos que podiam causar paralisias ou, enfim, tonturas e não sei o quê. E este senhor caiu no banheiro, bateu a cabeça e morreu. E a família, obviamente, foi querer cobrar o seguro. E aí, quando se descobriu que ele tomava medicamentos e que tinha este problema, a seguradora disse: não pago, porque isso não estava previsto no contrato. A família foi ao tribunal e acabou perdendo, porque os juízes entenderam que, na verdade, não houvera boa-fé adequada, a informação era incompleta e, portanto, a seguradora tinha direito de não pagar o montante segurado. Temos no nosso maravilhoso Código Civil, em relação a seguros de vida, um artigo absolutamente fantástico. Depois de 2 anos de vigência do contrato de seguros, pode se suicidar, que a família tem direito à indenização. E aí voltamos novamente para a questão do seguro. O evento para o segurado é possível, provável, mas não certo. Entretanto, se ele agir de forma a provocar o dano, ele não tem direito de ser indenizado, não é isso? Se ele agir com dolo, não tem direito de ser indenizado. O que é um suicídio, se não uma ação dolosa? Se agiu com dolo, não importa qual foi o lapso temporal entre a contratação do negócio, do seguro, e o fato. Aí eu me lembro de ter perguntado lá na faculdade ao professor Cândido Rangel Dinamarco, que era desembargador: dá para me explicar por que vocês permitiram isso no Código Civil? E a resposta dele foi: é porque o tribunal já vinha há algum tempo aceitando esta hipótese. Bom, isto, de novo, tem que ver com 2 fatos. Não sei a parte técnica do seguro e esqueci que suicídio é dolo. Portanto, faltou um elemento, que é o evento não causado diretamente pelo segurado, para que ele tenha direito à indenização. Temos agora que separar os seguros em 2 ramos diferentes. Seguro de pessoas, 2, seguro de danos ou seguro de bens, genericamente falando. Por que isso? Porque o seguro de pessoas tem um modelo que é chamado de capitalização, ou seja, as pessoas vão contribuindo periodicamente com valores que vão sendo aplicados pela seguradora para que lá na frente, quando ocorrer um dos 2 eventos, óbito ou ultrapassar uma certa idade, o segurado ou seus familiares ou beneficiários tenham o direito de receber aquilo que foi pactado. Então, o seguro de vida por morte é usualmente contratado por pessoas que são responsáveis pela manutenção da família e que se preocupam, se eu faltar, quem é que vai garantir o sustento
dos meus familiares. Então, eu vou me preocupar em deixar algum montante de maneira que eles possam continuar tendo recursos para sua sobrevida. No caso de seguro por sobrevida, a ideia é de que, a partir de uma certa idade, as pessoas têm mais dificuldade em exercer atividades remuneradas. Portanto, elas querem, de alguma maneira, ter recursos que lhes permitam manter uma certa qualidade de vida depois de ultrapassar esta idade. Então, são dois modelos diferentes, mas que têm que ver com o ser humano estritíssimo senso. No outro lado, nós temos os seguros. Desculpe, mais uma coisa. Este seguro, de novo, é um contrato de execução continuada e, embora alguns digam que ele é anual, eu acho que está errado. Por quê? Porque a seguradora, salvo alguma informação nova que possa levar à rescisão do contrato, não pode se recusar a mantê-lo. Então, é um contrato de execução continuada, diferentemente dos seguros de danos. Nos seguros de danos, o contrato pode ser, sim, de execução continuada, mas ele é periódico. Por exemplo, seguro de automóvel, que é contratado anualmente, tá certo? Ele não é, ainda que seja o mesmo veículo, o mesmo proprietário, a cada ano o seguro é recontratado. Nos seguros de danos, nós temos uma outra questão que tem que ver com os aspectos técnicos e não com fato jurídico, que são as carteiras. Normalmente, nós temos a ideia de carteira como um modelo de diversificação. Por exemplo, se eu pensar em investimento em ações, eu vou pensar em carteira, no sentido de que não vou investir todos os meus recursos num setor da atividade econômica absolutamente único. Quer dizer, eu não vou comprar ações de mineradoras só. Por quê? Porque se o setor for mal, eu perderei sempre. Só ganharei se o setor todo for muito bem. Então, o que eu faço? Eu distribuo o risco. E como é que eu distribuo o risco? Eu invisto uma parte em mineradoras, invisto uma parte em supermercados, por hipótese, invisto uma parte em instituições financeiras, invisto uma parte em telefonia ou comunicações genericamente, de tal maneira que dificilmente, salvo, obviamente, em hipóteses extremas, todos os setores irão mal ao mesmo tempo. Então, se eu perco de um lado, provavelmente eu ganharei alguma coisa do outro de maneira a compensar, se não totalmente, ao menos parcialmente, as minhas perdas. Então, no caso dos seguros, esta divisão em carteiras segue, sim, um critério de risco, mas é o risco que tem que ver com o segurado, não com a atividade propriamente dita. Tem que ver com o segurado. Então, seguro de automóveis, nós temos seguro por danos, perda do automóvel inteiramente, furto, roubo, não sei o quê. Cada um destes eventos tem características próprias e eles são, embora na nossa apólice tudo aquilo esteja previsto, na verdade, para a seguradora, isto vai ser
colocado em carteiras diferentes. Esta é outra característica do seguro que não é muito comum em outros negócios, em outras atividades. E a seguradora tem que analisar isto muito cuidadosamente, porque existe uma questão que é o que se chama de limite de risco tomado. A seguradora, dependendo do tipo de área em que ela atue, não pode tomar mais riscos do que aquilo que o fundo que ela constitui permitirá recompor em termos de danos dos segurados. Se eventualmente isto vier a ocorrer, a seguradora tem que repassar este excesso de riscos. Portanto, nós temos seguro, resseguro, cosseguro, que são instrumentos técnicos jurídicos para fazer com que as seguradoras observem em que medida... Só um minuto. Que elas observem o que elas estão aceitando como garantia. Um outro elemento que nós não costumamos aceitar ou compreender bem no direito, porque, afinal de contas, se a seguradora serve como garantidora, por que eu não penso isso como se fosse um aval ou qualquer coisa parecida? Porque, na verdade, ela está trabalhando com recursos de terceiros, é a tal mutualidade, tá certo? Então, ela não pode abusar da mutualidade para impor perdas a quem deveria receber esta garantia e ficar confortável se e quando o dano ocorrer. E, para isso, a SUSEP faz esses controles de maneira que não haja abusos das seguradoras. Acho que temos aí uma outra questão relevante que tem que ver com esta área de direito e economia, porque para nós parece muito simples dizer, bom, mas eu tinha um seguro de automóvel que cobria tudo. Sim, mas a seguradora tinha que ter carteiras separadas para que estas coberturas fossem viáveis. Outra coisa que também costumamos nos esquecer é a precificação do seguro. E aí eu volto para aquele aspecto da assimetria informacional. Como é que a seguradora precifica... eu não aguento. Como é que a seguradora precifica aquilo que nós devemos pagar para obter a garantia? De posse de todas as informações que foram prestadas de boa fé, a seguradora, por conta da atuária, consegue estimar a probabilidade da ocorrência do risco, portanto, de ter que indenizar. Com isto, ela calcula o que se chama prêmio puro. Ao prêmio puro, ela acrescenta aquilo que é denominado de carregação. O que é a carregação? É o adicional que a seguradora cobra, porque, como eu disse lá atrás, a estimativa do risco ou a probabilidade do risco não é absolutamente exata. Então, ela tem que imaginar que aquilo pode aumentar. Se aquele risco pode ser maior do que o estatisticamente previsto, então ela tem que ter um aporte adicional
para cobri-lo. E, obviamente, ela tem que acrescentar a isso os custos da administração dos fundos, de tal maneira que ela possa remunerar os administradores, e aí eu não estou falando em distribuição de lucros, mas simplesmente remunerar os administradores e ainda assim ter recursos para garantir o pagamento das indenizações, se e quando elas forem cabíveis. Quer dizer, é um contrato muito mais complicado do que nós costumamos trabalhar com ele nas faculdades de Direito. E aí me lembro do Vincenzo Roppo, num livro que ele escreveu, acho que no começo desse século, que se chama Il Contrato, em que ele diz que o contrato nada mais é do que a vestimenta jurídica de uma operação econômica. Só que no caso do seguro, esta operação econômica é de uma complexidade tal que pensar este contrato sem considerar toda essa infraestrutura fica muito, muito difícil. Eu realmente não sei como é que se trabalha isso sem ter toda esta informação técnica atuarial para pensar estas operações econômicas. Não sei se ficou claro, se tem dúvidas, o que mais que eu posso dizer, porque eu não quero, não dá para dar um curso de seguros, mas... Sim, professor. Está claro. A senhora traz ideias bastante interessantes, bastante específicas, né? Traz uma ideia de mais específica e, ao mesmo tempo, genérica e completa, essa equação, né? Porque, na verdade, mas, por enquanto, está claro, sim, podemos prosseguir. Da minha parte, pelo menos. Então, vamos lá. Em relação a limites de retenção, a observância das seguradoras é por carteira que ela tenha ajustado. Não é pelo total dos seguros que ela contrata. Então, isto acho que é outro fato importante, e eu não sei em que medida a SUSEP hoje tem condições de fazer estes acompanhamentos, porque nós estamos caminhando para um processo de inovação gigantesco. Não sei como é que vai funcionar o Open Insurance, com transferência de informações entre seguradoras. Não sei como vai funcionar, ou se está funcionando de forma adequada, estas operações de grandes riscos, porque, obviamente, que, diferentemente do que acontece no setor financeiro, no setor bancário, as seguradoras não fazem sempre algumas vistorias para garantir que a observância de sistemas ou critérios de manutenção daqueles bens ou daqueles eventos garantidos estão sendo adotadas pelo segurado. Também não sei qual é a forma de se calcular prêmios, considerando que grandes riscos, eu não estou falando da pandemia, por favor, que grandes riscos são conhecidos historicamente, de maneira a permitir este cálculo atuarial técnico.
Eu não consegui saber isso de nenhum dos meus amigos que opera na área de seguros, mas as seguradoras vêm tomando estes grandes riscos. O que a gente percebe é que, na maior parte dos casos, isto vem lá no cosseguro, em que se divide a garantia entre vários seguradores, de maneira a tentar minimizar ou delimitar as possíveis perdas decorrentes de ter que pagar as indenizações. Mas o que nós temos lido com alguma frequência no noticiário é que várias seguradoras tiveram problemas com grandes riscos que foram tomados, porque, bom, aí eu acho que os economistas explicam isso muito bem, a vontade de obter lucros ou de obter ganhos é tal que as pessoas, às vezes, agem de forma imprudente e disso não escapam, obviamente, administradores de seguradoras. Mas não há como impedir que isto ocorra, porque, como diz Oscarelli, se o legislador me impede de fazer determinada coisa de uma forma, eu vou procurar um mecanismo, uma estrutura que me permita chegar àquele resultado, contornando as proibições, é o que ele chamava de negócio indireto. Então, como nós estamos no setor de garantias, provavelmente, juntamente com os contadores, auditores, atuários, nós do direito vamos procurar achar um mecanismo que permita prestar aquela garantia, contornando eventuais proibições normativas. E salvo ficar provado dolo, vai ser muito difícil impedir que isto ocorra. Então, vamos ter que conviver com alguma incerteza nesta área de seguros, mas, digamos, os seguros tradicionais têm hoje suficiente informação para permitir um cálculo atuarial mais preciso do que há 50 anos atrás. Outra coisa que as seguradoras costumam fazer, e isto eu diria que é um mecanismo para tentar prevenir oportunismos ou, de uma certa maneira, estimular o segurado a agir de forma mais cautelosa, é o que se chama de descoberto obrigatório. O que é o descoberto obrigatório? É aquele montante de perda que a seguradora não vai cobrir, ela não vai garantir. Isto não é franquia. Franquia é escolha do segurado. Na franquia, o segurado diz: ok, eu aceito assumir este montante de perda se você garantir que, no caso do risco se concretizar, você me indeniza. No caso do descoberto obrigatório, não há negociação. E eu acho que isso é mais ou menos frequente em seguros de automóveis, não é? Quer dizer, existe um montante que a seguradora não cobre, seja lá qual for o fato. Quer dizer, se for uma batida, se for um furto, se for roubo, se for incêndio, se for qualquer coisa, existe um montante que a seguradora não cobre. Por quê? Porque é descoberto obrigatório. Posso aumentar este valor considerando a franquia? Sim. Qual é o resultado de haver franquia? Uma vez que há, abre aspas, uma partilha do risco entre o segurado e a seguradora, a precificação que a seguradora vai fazer vai ser mais baixa do que nos casos em que não haja franquia.
porque, claro, ela vai cobrir um montante menor, então ela não precisa cobrar o valor que ela cobraria pelo montante total. Acho que mais ou menos terminei esta questão da parte técnica dos seguros, deixando claro que não é um contrato bilateral, não é nem pode ser um contrato incompleto, isto precisa ficar muito claro, é um contrato de máxima boa-fé para tentar eliminar ou minorar a assimetria informacional que é do segurado, da seguradora em relação ao segurado, quer dizer, o segurado sabe mais dos seus hábitos do que a seguradora, portanto, aquelas perguntas que são respondidas pelo segurado têm que observar este critério de máxima boa-fé. E, por último, e eu acho que isto é uma questão que parece pouco relevante, mas não é a interferência ou a intermediação do corretor de seguros nesta operação. Por que é importante o corretor? O corretor aí tem uma função que é explicar ao futuro segurado todas estas discussões técnicas, todas essas questões técnicas que são a base desta operação. Por quê? Porque a redação do contrato, olha, desculpa, vou fazer uma pequena interrupção. Não adianta dizer que é um contrato por adesão. Já volto nisso daqui a pouco. Porque o fato é que todas essas questões técnicas são fundamentais para a operação de seguro. E, em tese, o segurado, ou o futuro segurado, não tem conhecimento suficiente ou não tem conhecimento nenhum desta estrutura toda. Portanto, ele dificilmente, mesmo que leia o contrato, terá condições de avaliar adequadamente qual é a operação que está sendo ajustada. E, novamente, voltamos à questão do consumidor. Será que o segurado é consumidor? Se a seguradora não está em estado de oferta permanente, se a oferta ou a proposta é feita pelo segurado, obviamente que eu não posso qualificá-lo como consumidor. Portanto, não posso simplesmente dizer ele é o coitadinho na história. Mas sim, posso dizer que ele é a parte vulnerável na operação por conta, agora, da assimetria informacional técnica da operação de seguros. Portanto, cabe aos corretores prestarem todos esses esclarecimentos de maneira que o eventual segurado saiba exatamente o que é que ele está contratando. E o que nós temos visto crescentemente são as instituições financeiras, bancos basicamente, que oferecem, diferentemente do que é a operação original do seguro, este negócio para os seus clientes, fazendo promessas de determinadas coisas que não se coadunam com a operação de seguro estrito sensu. Não adianta pensarmos que isto pode ser um modelo concorrencial, porque, como explica o Akerlof, quando existe assimetria informacional, a probabilidade é de bobagens. O Akerlof começa o seu texto tratando do mercado de carros usados. Basicamente, ele está falando do mercado de carros usados nos Estados Unidos. E a conclusão dele é:
dado que o vendedor sabe mais em relação à condição do automóvel que ele está oferecendo do que o comprador, e o comprador em algum momento se percebe isto, ele vai oferecer um preço menor. Se ele vai oferecer um preço menor pelo automóvel usado, o que vai acontecer é que os automóveis usados mais bem cuidados não irão para o mercado. Então, o que vai para o mercado é o que lá se chama lemons, que aqui nós chamaríamos de abacaxis, né? Quer dizer, os piores carros é que serão oferecidos no mercado. Um outro exemplo que o Akerlof traz tem que ver com a área de saúde, seguro-saúde. Ele diz o seguinte: se o preço do seguro-saúde aumentar muito, provavelmente os jovens que têm menos probabilidade de precisarem usar a, abre aspas, garantia, fecha aspas, ou aquelas pessoas que não têm casos de comorbidades na família, contratarão esta operação, o que significa que, neste ramo, nós teremos um grupo muito grande de pessoas que sabem, com certeza, que vão usar o benefício, o que significa que a seguradora ou o plano vai ficar cada vez pior. E aí gostaria de fazer mais uma observação. Nós tínhamos no Brasil seguro-saúde no modelo que existia também nos Estados Unidos. Como é que isto funcionava? As seguradoras perguntavam: o que é que você quer que eu te ofereça? Você quer hospitalização? Você quer hospitalização mais consultas médicas? Você quer medicamentos? Enfim, o que é que você quer que eu te ofereça? E, em função disso, ela precificava o prêmio usando as informações prestadas pelo potencial segurado e o que ela sabia em relação a custos hospitalares, digamos assim. O que aconteceu com a Constituição de 88? Direito à saúde é universal, dever do Estado. Para isso foi criado o SUS. Nós podemos questionar algumas ações do SUS, mas, em tese, ele funciona desde que não haja abusos. Até que, de repente, quando o Serra foi ministro da Saúde, ele veio com essa história de que não dava para ficar só com o SUS. E mudou a legislação e inventou essa história dos planos de saúde. Eu acho que os planos de saúde não são modelo de seguro, porque eu cansei de perguntar, e até agora ninguém me respondeu, se eles têm efetivamente cálculo atuarial para precificar aquilo que eles se comprometem a indenizar ou o serviço que eles se comprometem a prestar. Se não tem cálculo atuarial, como é que dá para calcular este ônus para o plano? A única coisa que nós sabemos é que nós temos ali uma mutualidade. A outra coisa que me parece que está mais ou menos clara é que, decorrente dessa mutualidade, existe oportunismo, ou seja, muitas pessoas não adotam as precauções mínimas necessárias para evitar problemas de saúde e depois vão ao judiciário dizer o plano tem que cobrir, não quero saber porque não quero saber. E, obviamente, o judiciário não vai perguntar se o plano tinha ou não tinha cálculo atuarial, como é que foi feita aquela precificação, vai se preocupar, sim. É uma questão de saúde,
é uma questão de qualidade de vida, portanto, vamos admitir. E vamos admitir significa que vamos aumentar os custos e, com isto, em algum momento, os planos quebram e nós vimos inúmeros planos quebrando por conta de falta de base técnica atuarial para aceitar integrantes e enfrentar problemas. Isto é uma coisa. A segunda coisa é que os nossos amigos médicos, a primeira coisa que eles perguntam é: você tem plano? Bom, se tem plano, então eu posso prescrever isto, aquilo, outro, porque, afinal de contas, não vai sair diretamente do seu bolso. E, muitas vezes, as prescrições são exageradas, não necessárias, porque há outros procedimentos tão eficientes quanto, de custo menor, mas, afinal de contas, o médico quer, abre aspas, o máximo do máximo para o seu paciente, fecha aspas, e aí, como não vai sair do bolso dele, também não está preocupado com o resultado, tá certo? Não sei como é que se vai discutir isso, porque, afinal de contas, qualidade de vida é um direito humano que todos temos, então vai sobrar uma discussão teórico-prática para o pessoal do direito, junto com o pessoal da medicina, e eu não tenho nenhuma indicação de que tipo de resultado nós teremos desse eventual embate. Mas que é um problema, e não vejo nenhuma alternativa, salvo talvez retomarmos o seguro-saúde como ele era anteriormente, com riscos determinados e também com descoberto obrigatório, de tal maneira que não haja estímulo para que o segurado aceite recomendações dos médicos que não sejam as absolutamente necessárias por conta de um gigantesco aumento de custos. Não sei se cabe, mas acho que uns 2 anos atrás houve uma história de um casal que tinha um filho com uma comorbidade que não tinha tratamento, exceto que eles viram uma notícia de que um hospital na Itália oferecia uma coisa milagrosa, e aí foram ao judiciário, acho que era na Inglaterra, foram ao judiciário pedindo que o governo, ou o plano, ou o seguro, enfim, cobrisse os custos desse tratamento, dizendo que isso eles faziam em benefício da criança. E aí a decisão judicial foi no sentido de que, como não havia garantia nenhuma do resultado eficaz daquela operação, no melhor interesse da criança, ele deveria ficar na Inglaterra e, se fosse o caso, até os médicos deveriam usar a ortotanásia para que ele não sofresse. Eu não estou falando de eutanásia, mas estou falando de ortotanásia, que é aquele procedimento médico em que o paciente que não tem possibilidade de cura acaba sendo sedado, o que significa que ele não sofre dores, mas as suas funções vitais vão sendo, aos poucos, reduzidas, de maneira que ele acaba indo a óbito sem sofrimento. Então, há vários países na Europa que já aceitam este procedimento, acho que alguns estados americanos também, e minha amiga Maria Garcia diz que isto é ilegal, porque, afinal de contas, todo mundo tem direito à vida e, portanto, a ortotanásia seria
um modelo a ser criminalizado. Confesso que eu acho que a gente devia aceitar o tal testamento vital, que vai dizer: senhores familiares, senhores médicos, se eu for acometida de alguma coisa que não tenha cura, eu prefiro antecipar o evento final a continuar tubada, não sei o quê, tarará, tarará, enfim, não sei. Acho que isto é um direito individual, mas que deveria ser reconhecido. No mais, em relação às questões jurídicas estricto sensu, eu não gosto da parte do negócio seguro que está no Código Civil. Acho que o Decreto-Lei 73 de 66 era qualitativamente muito melhor, provavelmente porque redigido junto com a colaboração de atuários, de maneira que, tecnicamente, ele dava mais segurança do que isso que nós temos hoje no Código Civil. Mas, enfim, é a legislação que nós temos e é o que acaba sendo aplicado. Então, não sei se há outras questões, mas acho que, no que diz respeito a direito e economia, pelo menos me parece que eu preenchi os requisitos, mas estou aberta para explicações e ou discussões. Pois não. Professora, o diretor acabou de sair, pediu para experimentar a aula, mas ele tem que abrir um outro evento. Nós temos uma pergunta aqui. Vamos lá, deixa eu rolar aqui, que já entrou, me perdi. Bom, enquanto eu procuro aqui, tem um pouco a ver com esse tema indiretamente, mas nós temos visto acontecer esse tipo de situação com bastante frequência. A senhora falou em instituições financeiras e nós temos visto em corretores de seguros, né? Uma atuação, eu não encontro palavra melhor para dizer, mas existe alguma promiscuidade, vamos dizer assim, em contratual, né? Em que o banco condiciona ou consegue, de alguma forma, obter uma contratação de seguro ao mesmo tempo em que fornece um empréstimo, por exemplo, né? Então, são situações em que existe um segurado e existe um consumidor ao mesmo tempo, né? Eu gostaria de algum comentário da senhora sobre essa situação que tanto se vê aqui no Judiciário. Eu acho que isso é um problema que tem que ver com ganhar mercados. Embora o Banco Central já tenha determinado que as instituições financeiras, agora eu estou usando o termo ou a expressão em sentido lato, devam separar atividades, o fato é que na agência, fisicamente pensando, a agência bancária, nós sabemos que há vários setores. Então, nós temos o caixa, em que se fazem pagamentos, temos a mesa do gerente do não sei o quê, o gerente do não sei mais o quê e tal, e, obviamente,
como atividade de seguros é interessante, os bancos ou as instituições financeiras, estritíssimo senso, têm interesse em participar também deste setor, que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista contábil, em termos de determinações do Banco Central, devam ser separados. O fato é que, fisicamente, não há nenhum impedimento para que, dentro da agência bancária, haja uma área, uma ou duas mesas, algumas pessoas que ficam oferecendo seguros. E eu acho que isto é talvez parecido com aquilo que os economistas chamam de efeito de segunda ordem ou, eventualmente, externalidades, que fazem com que os bancos, ao invés de só ficarem atuando naquele modelo de intermediação financeira, quer dizer, eles recebem recursos dos agentes superavitários para emprestá-los aos agentes deficitários, acabem oferecendo concomitantemente outros, abre aspas, serviços, fecha aspas, entre os quais os seguros. Então, eu diria que há, sim, talvez, aproveitamento oportunístico do fato de que, já que você é meu cliente, então faz de conta que, como eu vou te oferecer, como você veio pedir um empréstimo e eu estou disposto a te conceder o empréstimo, você me ajuda. E, normalmente, a história vem assim: olha, você não quer ajudar o nosso gerente de não sei o quê, contratando isto, aquilo ou aquilo outro? Então, como nós somos generosos, ajudar o gerente é bom, não é? Porque vai que amanhã eu preciso do gerente para alguma coisa. Aí eu vou poder dizer assim: lembra quando eu te ajudei, não sei o quê, não sei o quê? E aí acaba havendo essa confusão, doutor Renato. Eu diria que, se o Banco Central não proibir isso, fica absolutamente impossível que nós consigamos impedir os bancos de fazerem estas coisas. Alguns bancos, inclusive, chegaram a se associar a seguradoras para dizer: está vendo, eu estou oferecendo um serviço que é, abre aspas, meu, fecha aspas. Mas eu diria que não é exatamente aquele o foco principal da atividade bancária. E muitos bancos têm seguradoras, né? Sim. Mas, Ana, alguma pergunta? Eu tenho, sim. Na verdade, eu também queria aproveitar e dar notícia que o meu chat não está carregando. Quem sabe, até para fazermos aquele revezamento, se a Elizabeth me manda por e-mail as perguntas, e aí nós vamos lendo. Mas, nesse meio tempo também, professora, quando a senhora falou nos grandes riscos, enfim, ou grandes... que as seguradoras estão tomando riscos, alguns riscos para os quais ainda não tem uma avaliação atuarial muito definida, e aí, enfim, se colocando elas próprias em risco devido a um apetite de lucros excessivos, se eu entendi bem. E isso me leva a uma questão da minha área, que é o direito ambiental, que efetivamente há mais de 10 anos se incluiu a figura do seguro ambiental como um possível instrumento da política do meio ambiente, e isso foi muito pouco para frente, avançou muito pouco. Imagino que em razão da dificuldade de aferir riscos, inclusive a distinção risco e incerteza é muito conhecida, né, na discussão ambiental, porque há algumas ocorrências para as quais que estão no âmbito da incerteza, algumas do risco. E, enfim, então existe essa dificuldade. Então, a minha pergunta seria, na sua ideia, na sua percepção, casos que conheça desses grandes riscos, eles têm envolvido problemas da ordem ambiental? Ou a senhora está pensando em outros exemplos? Olha, eu acho que grandes riscos envolve também esta questão ambiental, sobretudo porque, mais recentemente,
a ESG, né, ou ASG, está ganhando espaço, os consumidores, em alguns países, pelo menos, estão ficando mais exigentes em relação à observância de cuidados com o meio ambiente, de modo que acho que sim. O problema, e eu acabei não falando disso, é que todo o cálculo atuarial envolve aquilo que se chama lei dos grandes números. Novamente, nós do direito não sabemos muito bem o que é a lei dos grandes números. A lei dos grandes números em questões atuariais tem que ver com o universo que vai ser estudado para que se possa pensar em probabilidades ou incertezas. Como eu não consigo estudar todo o universo, eu separo deste universo uma amostra, quer dizer, um número definido de pessoas, casos, situações, o que for, para ser analisado. Ocorre que, para que isto seja aplicável à tal lei dos grandes números, esta amostra tem que ser representativa. O que significa representativa? Significa que não pode haver desvios ou preferências para algumas áreas ou algumas pessoas. Então, se eu pensar em termos de Brasil, nós temos ambientalmente situações muito diferentes, norte, sul, sudeste, centro-oeste, tá certo? Como é que nós podemos pensar em seguro ambiental, por exemplo, se nós não definirmos, primeiro, qual é a região que vai ser considerada? Por quê? Porque as variações climáticas são diferentes na região sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte, no nordeste, tá certo? Então, eu preciso pensar o Brasil como um todo, preciso pensar como se fossem mercados, tá certo? Preciso pensar em definir geograficamente, abre aspas, o mercado, preciso pensar em definir o bem, se esse bem é homogêneo ou não. Quanto menos homogêneo ele for, maior vai ter que ser a amostra considerada para que ela seja representativa do total. E aí sim eu posso pensar em seguro ambiental, considerando que algumas coisas nós já temos história. Por exemplo, nós sabemos que quando eu tenho El Niño vai haver uma determinada mudança, quando eu tenho Laninha vai ser outra. Mas, de verdade, será que nós estamos prontos para pensar no aquecimento global como um todo e no que ocorre nas geleiras? Será que daria para pensar no Canadá, por exemplo, e nós estamos falando de um país no norte das Américas, tá certo? No norte do hemisfério norte, com temperaturas, eles estão no verão agora, com temperaturas ao redor de 50 graus Celsius, nós conseguimos pensar facilmente no Canadá com 20, 30 abaixo de zero, tá certo? Mas 50 positivos, quer dizer, como é que nós vamos explicar isso? Como é que nós vamos montar seguros se este evento é novo ou inusitado? Pergunta vai ser, ele vai se repetir? Como é que eu vou calcular esta probabilidade? Então, nós vamos cair no campo da incerteza. No campo da incerteza, como é que eu posso precificar qualquer coisa? Então, eu não sei se respondi ou atrapalhei um pouco mais a sua questão, mas acho que isto vai se pôr para todos nós daqui para frente. Respondeu sim, professor. Acho que estamos... Infelizmente não há resposta, mas é como eu vejo também. Que bom que concordamos.
Temos agora aqui a pergunta da Ivone Dankauskas. Quais os efeitos que a pandemia causou nos contratos de seguro com cobertura para lucros cessantes? Poderia comentar? Olha, obviamente não sei. Por que que eu não sei? Porque, embora a pandemia tenha um ano e meio, mais ou menos, aqui no Brasil e um pouquinho mais no resto do mundo, o fato é que, em princípio, quando se pensa em lucros cessantes, dificilmente vai haver no contrato uma cláusula prevendo que, na hipótese de pandemia, na hipótese de o governo deixar de fazer aquilo que se espera dele, na hipótese de. Então, em geral, a cláusula de lucros cessantes deve ser bem delimitada nos contratos, de maneira que, em matéria de seguros, isto fique bastante claro, porque, se não for assim, se qualquer fato for abrangido, obviamente, ou o seguro de lucros cessantes desaparece, ou, neste ramo, as seguradoras todas quebram. Não há como evitar este efeito, porque a cessação do exercício de atividade econômica por determinação do governo, quer dizer, um fatum príncipes, foi genérica no mundo, quer dizer, genérica não, desculpa, geral no mundo. Então, deixou de ter atividade, obviamente, deixou de faturar. Se deixou de faturar, deixou de pensar em produzir lucros. Perfeitamente. A próxima pergunta será feita pela professora Ana Nusdeu. Será lida, será lida. Bom, porque a pergunta é da Miriam Furtado Quero, que primeiro elogia a aula, diz que amou a aula, e agora vem a pergunta: como conseguir saber se existe este cálculo atuarial no plano de saúde? Bom, eu perguntei para alguns membros do governo federal que estão nesta área da saúde e a resposta foi: não há. Não acredito que os planos façam este cálculo, porque eles não estão submetidos à SUSEP. Se estivessem submetidos à SUSEP, o cálculo atuarial seria obrigatório e provavelmente o clausulado do contrato mais bem definido. E também não sei se interessa aos planos entrarem neste modelo de seguro, porque, por enquanto, eles vêm se dando razoavelmente bem quando não exageram na contratação de operações de maneira exagerada. Então, acho que não interessa muito se submeter a uma autoridade controladora como a SUSEP, que tem técnicos que podem acompanhar, sim, esta questão do passado para tentar projetar algum resultado ou algum efeito para o futuro. Pois não. E agora o desembargador Paulo Roberto Grava Brasil, ele indaga o seguinte: como é visto o custo do seguro no Brasil? E se há influência da interpretação que o judiciário vem dando aos contratos de seguro nesse aspecto? Eu não saberia precisar em relação a custo, mas eu diria o seguinte: se por acaso o cálculo atuarial for bem feito, o custo ou barra preço cobrado pelas seguradoras para prestar a garantia deve ser ponderado. Não deve haver ganhos de um lado e perdas significativas do outro.
Com relação ao judiciário, obviamente que se as decisões forem sempre feitas em benefício do segurado, o que vai acontecer é que as seguradoras obrigatoriamente terão que aumentar os custos ou os prêmios para garantir a sua sobrevivência no mercado. Porque, como elas têm todas essas questões de limite de retenção, de ter um fundo que permita o pagamento das indenizações, se houver interferência judicial, vai haver aquilo que os economistas chamam de efeito de segunda ordem, que é vamos ter aumento nos preços. Eu acho que isto também fica claro naquele texto do Akerlof, The Market for Lemons. O mercado vai ser desestruturado e, obviamente, vai haver perdas sociais. Ana? Entrou uma pergunta aqui, você localizou, não? Localizei, sim. É a pergunta da Patrícia Bueno Chivitaro. Foi mencionado pela palestrante que os seguros saúde não fazem cálculo atuarial. Diante dessa afirmativa, como é feita a precificação dos prêmios e mensurados os riscos para a garantia das respectivas coberturas? Acho que seguimos aí na linha. Desculpe, houve um entendimento equivocado. Eu disse que o seguro saúde faz sim cálculo atuarial. Tanto é que eles têm claro nas apólices, que é o documento que representa a contratação daquela operação, quais são as despesas garantidas pelo seguro-saúde. O que eu disse é que, até onde eu sei, não há cálculo atuarial nos planos de saúde. E, repito o que eu já disse, minha leitura é que os planos de saúde não são seguro-saúde. Tanto é que tem outro nome. Se fosse seguro, por que eles não estariam incluídos naquele quadro geral do seguro-saúde? Os planos são outra coisa. Os planos são um modelo de, acho eu, substituição ou complementação dos serviços do SUS, que são ajustados pelas pessoas que não querem correr o risco de ir a um atendimento SUS e não receberem o tratamento previsto ou desejado. Mas eles não têm cálculo atuarial. E aí eu não sei como é que a Anvisa faz para calcular os reajustes. Eu não sei se ela considera o aumento do número de casos, se ela considera as inovações na área da medicina, que normalmente implicam em aumento de custos, se ela considera que tipos de instituições oferecem os serviços, quer dizer, se são hospitais, clínicas, consultórios, enfim. Se ela considera a inflação, se ela faz uma combinação disso tudo, se ela considera a faixa etária das pessoas, não tenho nenhuma informação para prestar qualquer esclarecimento. Perfeito. Ana, mais alguma pergunta? Não me chegou aqui, pelo menos. Também não. Eu acho que podemos encerrar, né, Ana? Você gostaria de dizer algumas palavras? Eu só gostaria de agradecer novamente a professora Raquel. Nós, como já foi destacado, nós temos uma sequência de temas aí muito interessantes. Já tivemos outros colegas aí do Departamento de Comercial que vieram. A Paula Forgione tratou de antitrust, o Rodrigo Brolha Mendes de contrato, Francisco Satiro de falências, e, enfim, então acho que a Sara continuou na boa contribuição do Departamento de Comercial
aqui ao nosso curso, então só tenho a agradecer, né? E aguardar uma próxima ocasião de nos encontrarmos. Professor, nós não temos mais perguntas, mas temos aqui vários elogios, todos gostaram muito da aula. E realmente foi um privilégio tê-la, ouvi-la. Saímos ainda com várias questões, vamos pensar durante a semana, mas trouxe principalmente respostas e uma visão do contrato de seguro bastante esclarecedora. Agradecemos, reitero aqui os cumprimentos do nosso diretor Cortez, que, como disse, teve que abrir um outro evento, mas também deixou elogios, e agradecemos muito ter aceito esse convite. Temos a certeza de que o seu nome acrescentou aqui muito ao sucesso do curso, que realmente está aqui com 450 matriculados aproximadamente, fora os não matriculados. Curso esse que está aberto e está, pode ser encontrado, todas as aulas e palestras podem ser encontradas no YouTube. Professora, muito obrigado. Bom dia para a senhora. Obrigada. Quem agradece pela oportunidade sou eu, e acho que se eu fiz alguma coisa hoje, foi muito mais, embora o doutor Renato tenha insistido que era curso de Direito e Economia, acho que eu fiquei muito mais na parte de Economia / Atuárias do que Direito propriamente dito. Mas, volto a repetir, não dá para pensar este negócio, seguros, sem ter um mínimo de informação sobre todas essas questões técnicas subjacentes. Ele não é um contrato de compra e venda que eu vou na loja, olho bem, isso me agrada, vou levar, isso não me agrada, não vou levar, tá certo? É muito mais complicado do que isso, e acho que faz falta nas escolas de direito uma disciplina de seguros junto com o pessoal da área de ciências atuariais, para que a gente possa entender minimamente do que é que nós estamos falando. Então, obrigada pela oportunidade. Doutor Renato, agora o senhor já descobriu por que eu escolhi essa aula, né? Percebi o entusiasmo da senhora, realmente. E é coincidente essa visão da senhora de que tem que haver uma abordagem multidisciplinar nessa matéria e várias outras, né? Então é isso, professor. Agradeço demais. Foi excelente. Obrigada a eu. Obrigado. Bom dia a todos e saúde sempre. Saúde a todos. Bom dia. Bom dia. Tchau, professora. Tchau. Até logo. Tchau, Ana. Tchau, tchau. Tchau.